Vessone e o pessoal do G4 comentaram tudo da entrevista de Memphis Depay com o Romário e falaram dos bastidores que tem avançado dentro do Corinthians para renovação de contrato do holandês, que já falou que está aberto para negociar. Marcelo Paz e o staff do jogador também vem avançando em conversas, as coisas estão quentes, fiel. E Vessone trazendo aí também muitas informações sobre essa renovação com o Memphis Depay. Na sua opinião, o Corinthians tem ou não que renovar com o holandês? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Olha, o Memphis deve jogar hoje, viu, Massa? É uma sintética e tal, mas deve jogar. Mas ele falou na TV Romário, para o Romário, deu entrevista. E vamos ouvir o que ele falou sobre uma possível renovação com o Corinthians. Entrevista em inglês pausado, dá para todo mundo entender. Dá. O seu contrato vai até quando? E depois dessa pergunta, outra. A ideia é renovar? I don't know, you have to ask the media since they know everything about my contract. I think it's in June, World Cup. And then, Corinthians and me, they want to sit around the table. I'm super open. We have to discuss that. And that's the balance about what is possible because of the situation of the club, the management, the structure. You see in other teams in Brazil now that, they spend a lot of money on players. 5 years ago, 7 years ago, they wouldn't do that. They were not able to. When I say structure, I mean people that have a plan for a stretch of 10, 15 years. Muito bem, tá aí o Memphis falando. Eu já podia pedir a presença da Flanela já, pra gente já não perder mais tempo. Brunão, por favor, você arremesse a flanela. Começamos com a flanela hoje. Vamos começar. Vamos lá, vamos começar. Atenção, anunciantes. Olha como você pode aproveitar desse momento. A flanela entra. Vai passar? Passou, Brunão. Ela vai direto. Vai, Vessa, abre aí. Esse aqui é um espaço publicitário livre. Vocês podem laranja. Aí. Laranja. Vocês aí, anunciante. É aqui mesmo que você vai se dar bem, tá? Pode deixar ela aqui do lado, mas essa, por favor. Bom, tá aí. Eu falei que ele falou pausado, o Arnaldo matou a charada. Ele devia estar esperando a tradução. Aqui do lado, né? Ele está com ponto de ouvido. Então ele estava esperando. Tudo que o Romário falava em português, ele espera a tradução e ao mesmo tempo o Romário esperava para ele também. Fala inglês fluentemente. O Romário fala holandês, né? Só que eles não iam fazer a entrevista em holandês, evidentemente. Mas enfim, falou sobre uma possível renovação. O Vessone... o Corinthians quer conversar comigo, e daí ele joga uma outra coisa que daqui a pouco vai ser assunto aqui também. Fala, há 10 anos atrás os times não tinham dinheiro, agora tá todo mundo investindo, gastando grana e tudo mais e tal. Tem outros trechos da entrevista que ele fala. Sente falta de alguém planejando o Corinthians pelos Exatamente, sinto falta anos, de... Né? Bom, se alguém planejar o Corinthians daqui 10, 15 anos, o Memphis tá fora, mas enfim... Essa é outra história, mas não é? Se alguém fala assim, pessoal, vamos ver mas aqui. A ideia não é essa, né? Vessa, vem cá. Será que vale a pena mesmo renovar com o Memphis? Abraço, satisfação. Vamos lá. Primeiro, o contexto da entrevista. O Romário é um ícone do PSV, é onde o Memphis iniciou sua vida e tudo mais ali. Então, não é coincidência que ele aceitou conceder, que eu lembro, praticamente a primeira entrevista assim, exclusiva, desde que ele chegou ao Brasil. Então, na hora ali, o cara vai falar não pro Romário? Não vai falar, né? Porque o Romário, para ele, além de tudo que o Romário representa no futebol mundial em relação ao próprio clube que ele torce, que ele nasceu ali no PSV, é um cara muito importante. Então, dito isso, ele falou de vários assuntos. O Memphis, eu não lembro, sinceramente, de outro cara grande como ele na história, agora recente ou não, do Corinthians, se posicionar o tempo inteiro sem papas na língua, cobrando mais profissionalismo,
pedindo para que parem de encher o saco, pedindo para que a política do Corinthians seja deixada de lado, e ele aproveita cada entrevista que ele pode para cutucar mesmo. Então isso que o Arnaldo citou, olha, ele quer um Corinthians organizado, quer um Corinthians pensando a longo prazo, com um planejamento de estrutura, que outros clubes há 7, 8 anos não podiam investir, que é o caso de Flamengo e Palmeiras, e que hoje conseguem fazer isso. Cara, é muito legal que alguém desse tamanho se posicione. Ele não tem medo se o dirigente vai ficar bravo, ele não tem medo de nada, ele vai e fala. O Corinthians poderia ser muito maior do que ele é se tivesse organização, poderia lutar por coisas maiores. Enfim, o que a gente fala na mesma, a Cine sempre toca nesse assunto aí também. E o Memphis, só que o peso que o Memphis tem na hora que ele fala isso entra na mente de qualquer torcedor. E não há um dirigente que para falar o que, para contestá-lo. Obviamente ninguém vai ter coragem de contestá-lo desta maneira. Pelo contrário, agora há pouco, o presidente Osmar Stabile fez uma publicação no seu Instagram, que ele nem usa muito, hein? Ele nem usa muito a rede social. É melhor o presidente não usar muito o Instagram. Ele nem usa. Mas ele pegou um trecho que é narrado com uma narração, mas com base na frase dele, na frase do Memphis. E aí, ele até põe aqui, eu tirei um print, a frase do presidente do Corinthians é: não é brincadeira, quando o jogador deste nível fala, pode acreditar, você entendeu? Vai Corinthians. O Osmar escreve, que é quando o Memphis conta a frase dele, não é esse trecho, é um outro trecho. Em termos de impacto, o Corinthians eu enxergo como o Manchester United e o Barcelona mundialmente, é dessa magnitude. E aí ele elogia os torcedores, que o comportamento no estádio, que eu vivo na Neoquímica Arena, eu nunca vivi, mesmo lá em Barcelona, com 100 mil pessoas no estádio e tal, falando do ambiente do estádio. Então o presidente fez essa postagem. Então, pelo contrário, além de não contestar as partes que ele cutuca, você ainda tem nesse cara alguém que você precisa ouvir e respeitar. E ele vai falar o que ele tem para falar, não deve nada para ninguém. Pelo contrário. E aí entra o lance da renovação. Quem deve é o Corinthians para ele. A dívida é acima de 30 milhões. Ninguém sabe ao certo quanto é, mas se fala entre 30 e 40, 42 milhões é a dívida que o Corinthians tem hoje com ele. Porque não é só de luvas diluídas que ficaram atrasadas, também é daquelas premiações que você vai colocando e vai juntando, tudo está dando esse valor, um valor alto. É como se fosse um transfer ban que o 41 que pagou por Rojas. Então, dentro dessas palhaçadas todas que acontecem com o Corinthians, ao invés de você não ter o Rojas para pagar, você poderia pegar, desprender esse dinheiro e pagar o Memphis e estaria tudo em dia. Só que você teve que pagar o Rojas, que há 2 anos mora nos Estados Unidos, para não tomar outro transfer ban. Porque lá atrás, um presidente trouxe e não pagou. O outro repactuou, não só não pagou, como pôs aquela cláusula. Então, o Duílio trouxe e não pagou. O Augusto não só não pagou o que repactuou, como ele pôs aquela cláusula que o jogador, qualquer atraso, poderia meter o pé. Ele meteu o pé, acionou a FIFA, causa ganha, era tudo que ele tinha direito a receber até 2027, deu 41 milhões. Aí você foi e depositou na conta de um cara que nem faz mais parte do seu elenco, que não te ajuda em nada, tá 2 anos morando nos Estados Unidos, bateu aqui no River Plate, já voltou para lá e gastou 41 milhões para não tomar o transfer ban. E aí você deixou um cara que te ajuda, que ajudou a conquistar 3 títulos, que tem os números que ele tem, devendo de 30 a 40 milhões. Priorizou o quê? Não tomar outro transfer ban. Se o Memphis sair, tiver que entrar na justiça, eu vou daqui 1 ano e meio eu tomo um novo transfer ban. Foi isso que o Corinthians basicamente fez para poder evitar um problema agora e, se for o caso, no futuro ter um outro problema, mas vai demorar mais 1 ano, 1 ano e meio até a FIFA dar esse tipo de punição. Então o Corinthians, ele deixou aberta a possibilidade, o que eu acho bacana da parte dele, ele dá a entender que quer continuar morando no Brasil, ou quer ter alguma residência no Brasil e tudo mais, de tanto que ele gostou do povo, do país, e a gente está vendo aí, esses dias anteontem, ele foi para Paraisópolis, estava lá numa laje lá e ficou lá, fez o trap dele, enfim, cantou e não sei o que tal, com a camiseta até de 90 do Corinthians, e ele vive o país, ele vive o mundo dele, ele vive a nossa realidade com as dificuldades que a gente tem aqui. Ele não é um holandês, um europeu, ele não age simplesmente como às vezes vem um estrangeiro aqui, isso é quase não... O cara vive uma vida aparentemente como qualquer outro brasileiro. E ele quer continuar vivendo isso. Então ele fala que quer continuar vivendo no Brasil, que está disposto a sentar. Agora, dando minha opinião, isso é tudo que ele falou agora e tudo que está acontecendo.
dando minha opinião, eu acho que o Corinthians deveria sentar com ele e tentar renovar. Ele é um cara muito importante no dia a dia. O relato são das pessoas que o CT, com ele, tem outro tipo de ar, de organização, de respeito e tudo mais. Processos ali, ele também, de alguma maneira, ajudou a fazer parte. O Corinthians teve 2 vagas de Libertadores com ele, evitou lá o rebaixamento, foi o primeiro ato desde que ele chegou. 2 vagas de Libertadores, uma semifinal de Sul-Americana, 3 troféus em 11 meses que não ganhava, um deles nacionalmente que não ganhava desde 2017. Quebrou uma fila de 6 anos que foi o estadual. Agora desafiou e ganhou do time mais poderoso do país, tudo com esse cara no campo. Vice-artilheiro do elenco no período que ele chegou, maior assistente do elenco desde que ele chegou. Então, eu acho que você tem que, no mínimo, sentar com esse cara. Para mim, o Corinthians deveria dar um jeito de resolver tudo que está para trás, pagar esse cara e ficar em dia, e aí falar, ó, consegui, hein? Paguei tudo que está atrasado, vamos sentar aqui? Só que é o seguinte, eu só preciso dar uma segurada em alguns dos gatos, porque ele fala sobre isso, né? Você percebe que ele fala? Ele fala, o Corinthians tem algumas condições, a gente pode sentar na mesa e conversar. Ele sabe que o Corinthians, eu preciso tirar esse negócio da premiação, por exemplo, de título, ou quebrar pelo meio, não tinha caso de título, eu preciso tirar a sua ajuda à moradia. São coisas que você consegue ajustar e que você deixaria um contrato muito menos custoso, lembrando que o contrato foi vazado, o Rodrigo Capello, na época que estava no GE, teve acesso ao contrato. O contrato dele, ele tem um mínimo garantido nesse período de 2 anos e pouco, de 85 milhões. O que dá alguma coisa em torno de 2,5, 3. E se ele bater todas as metas possíveis e imagináveis, seriam 120 milhões. Tudo, mas teria que bater tudo. Artilheiro de Campeonato Brasileiro, campeão do mundo pela Holanda. Tem vários gatilhos ali que alguns deles não serão possíveis ou já não foram mais. É que se ele tivesse batido tudo, 120, alguns já até ficaram para trás. Mas o basiquinho lá, se não acontecesse nada, seria mais ou menos 85 milhões em 2 anos e 24 ou 26 meses. Alguma coisa assim, daria 3 e alguma coisa por mês. É um dos maiores salários, acho que é o maior salário do futebol brasileiro. Então, não consigo fazer tudo isso, você não quer continuar morando no Brasil, uma torcida que gosta de você, um clube que você já está acostumado, então chega aqui, abre mão de algumas coisas. Eu acho que é possível sentar, conversar, pode ser ótimo para as duas partes, porque eu acho que a permanência dele, a chegada dele deixou o Corinthians mais forte, claramente, com uma mentalidade diferente, os jogadores mais confiantes em campo, o Roberto claramente melhor também com a chegada dele. E eu acho que a permanência dele seria algo muito legal. Ele acabou de fazer 32 anos. Não é um jovem, mas também está longe de ser um veteranão. Então acho que poderia ser bom para as duas partes. Aí, Fê, a opinião do Vessone declarando que... E ele já falou isso outras vezes, né? Que seria o ideal o Corinthians renovar com o Memphis Depay. Neto também vem apoiando a renovação com o Memphis Depay, mas todos eles deixando muito claro que precisa rever esse contrato. Mas o principal ponto aí dessa renovação, se é possível ou não acontecer, é a dívida que o Corinthians tem com o jogador. Nenhum jogador vai sentar, vai querer renovar, vai querer fazer um novo contrato se aquilo que foi feito anteriormente não foi pago. Faz sentido. E o Corinthians, vamos dizer assim, corre para resolver isso. Corre para, de alguma maneira, tentar pagar, parcelar o Memphis para que, de alguma maneira, ele venha receber esse valor. Nem sei se ele aceitaria um parcelamento, mas ele deixou claro que está aberto à negociação, a conversar. Como o Vessone falou, algumas coisas no contrato, principalmente esse valor que ele recebe, essa luva, toda vez que o Corinthians conquista um título, por exemplo, auxílio à moradia, são coisas que sim, para Memphis continuar, teria que ter uma conversa muito séria para ele abrir mão. Eu acho que trazer uma empresa, por exemplo, a Esporte da Sorte, que paga metade do salário do jogador, tentar com outras empresas fazer uma campanha de marketing, trazer alguns patrocínios para o próprio Memphis se pagar, vamos dizer assim, acho que seria o ideal. Mas nesses moldes, para mim, é crucial renovar com o Memphis pela importância que ele tem. Não só para o futuro do Corinthians, mas para o que foi até aqui nesse 1 ano e meio. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários, quero saber, para a gente debater, discutir. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!